Acho que eu vou precisar do carregador do iPad. Tá morrendo. Vamos aguardar mais um minutinho o pessoal entrar e a gente já começa, tá? Cuidado para passar por causa do fio da câmera. Tá. Se encostar, ruim. Gente, hoje aqui foi uma correria, mas uma correria tão doida. O suporte aqui com as meninas, os telefones estão abarrotados. Nós vamos responder a todos, tá? Mas hoje foi uma correria, assim, absurda. Então, assim que a gente parar, amanhã cedo, todo mundo vai ser respondido, tá bom? Vamos iniciar, então, a nossa aula. Vamos lá, eu tô aqui com o coração quentinho de entregar para vocês o Radiestesia Alquímica, porque é algo que está nascendo de vivências minhas, né? Então, ou seja, a minha experiência como alquimista que sou, como mago que sou, e eu tô trazendo isso para vocês assim com o coração muito quente, porque é a primeira turma de Radiestesia Alquímica. Vocês são mais que especiais para mim, porque vocês estão sendo os primeiros alunos alquimistas, os alquimistas quânticos, né? Que em breve vocês terão certificação de terapeutas multidimensionais. Então, eu estou muito feliz com tudo isso, né? Vocês receberão um certificado com 200 horas de estudos, né? Vocês terão esse curso todo, ele não vai ser gravado em uma semana ou duas, né? Nós teremos cronogramas, nós falaremos isso ao final da aula. Será mesmo uma formação. E dentro dessa formação da Radiestesia Alquímica, vocês vão aprender coisas que eu não ia nem ensinar. E hoje, de ontem para hoje, revisando os módulos, eu decidi acrescentar algumas coisas, porque o que é a alquimia se não a transmutação de elementos, de situações, a transmutação de padrões, de emoções, de sentimento, pensamento e comportamento? Então, para que essa transmutação aconteça, é necessário a associação de muitos recursos, incluindo recursos energéticos e espirituais. Então, a Radiestesia Alquímica, ela ia, a princípio, ser entregue para vocês com 21 aulas, e pronto. Essa foi a promessa de venda para vocês. Porém, revisando todo o material, eu decidi acrescentar algumas coisinhas a mais. E uma delas são banhos de limpeza e descarrego com ervas, tá? Uma vez que vocês vão poder orientar isso para os seus atendidos. Obviamente que terá uma consulta minuciosa, enfim, mas até a manipulação de ervas alquímicas, elementos, raízes, cascas da natureza, para que vocês consigam completar o apotecário, possamos chamar assim, o material de trabalho do radiestesista alquímico. Quando nós formos falar em terapia do radiestesista alquímico, eu estou falando, obviamente, em transmutação. A alquimia é a transmutação. Eu não posso levar vocês para o lado lúdico, magístico da coisa, porque não é algo embasado em magia, mas é embasado em ciência. As ervas, as cascas, as raízes vibram em determinadas frequências, e é através desse padrão, esse pacote de informações energéticas que nós iremos utilizar para colapsar as melhores possibilidades, os melhores resultados para os nossos atendidos. Então, assim, tem muita coisa chegando que eu não iria colocar, não iria acrescentar, porque eu estava tentando deixar realmente pé no chão. E aí, eu fiz um bingo de milhões ontem. Eu preciso reconhecer esse bingo aqui, porque eu sou um ser humano, né? E eu falo tanto para vocês, olha, saiam da caixa, saiam da Matrix, saiam da caixa, saiam da Matrix. E eu falei, por que eu não vou entregar esse conhecimento para eles? Aí o meu racional falou, porque não faz parte. A radiestesia alquímica, ela não é isso. Mas eu no meu coração falei, mas eu uso isso. Eu indico banhos energéticos, banho de ervas, defumações. Na própria mesa de São Miguel a gente tem isso, né? Mas de uma forma muito rasa, muito superficial. Eu falei, caramba,
mas será que eu não vou estar misturando muitas coisas? E aí eu fiz o meu bingo de milhões. Eu falei, será que eu estou pensando em misturar? Ou será que eu estou preso na Matrix e não estou querendo desgrudar desse mundo tridimensional que me prende a querer ser alguma coisa que de repente eu não sou ou entregar algo que eu não faço? Né? Então foi aí onde eu fiz o meu bingo de milhões e falei, não, vou deixar a Matrix de lado, vamos ensinar banhos de ervas, vamos falar sobre folhas, cascas, raízes, vamos falar sobre cristais, tipos de água para manipulação de alquimia. Água da chuva tem uma função, água do rio tem outra função, água do filtro de barro tem outra função, água energizada com cristal tem outra função. Nós vamos entrar no mundo alquímico mesmo. Uma vez que é interessante que vocês entendam e não refutem esse pensamento. Nós estamos num mundo onde somos atacados 24 horas por dia. Nós somos atacados por ondas eletromagnéticas, de equipamentos eletroeletrônicos. Nós somos atacados por pensamentos coletivo em segunda instância, né? O medo do próprio Covid foi o que trouxe para nós um colapso gigantesco no desajuste da nossa energia, mas porque estava todo mundo vibrando aquilo, o inconsciente coletivo entrou. Muitas pessoas que não eram nem depressivas, que nunca passaram por um estado como esse, pessoas que nem sonhavam nisso, junto da pandemia, entraram por conta do inconsciente coletivo, daquilo que causava medo em muitos, acabou ocasionando medo até nas mentes mais potentes, digamos assim. Então, nós estamos sendo atacados 24 horas por dia. Uma vez que esses ataques eles acontecem de todos os lugares, inclusive por radiação, né? A radiação, ela nos ataca, ela nos faz mal, então nós precisamos nos proteger. E todas as formas de proteção, elas são bem-vindas. Não importa quais são. O que importa é quais são as suas origens. Né? Então eu não vou trazer nada de contexto religioso para vocês, não. Até uma aluna chegou e perguntou para mim esses dias, mestre, por que tu não faz um curso só de simpatia? Eu tenho uma mão maravilhosa para fazer simpatia para tudo. Mas aí eu entraria num contexto religioso, porque todo mundo sabe que eu sou do candomblé, então eu traria magia africana, coisa que talvez para vocês não faça sentido, e não é o intuito. O intuito é ficar dentro do meu mundo quântico, tá? Talvez, quiçá, lá na frente, alguma coisa mais leve, um pozinho ou outro, eu ensine vocês fazerem aí. Eu estava fazendo hoje pó de abelhas. E o pó de abelhas, talvez ele entre dentro. Tá, mas se você quiser, eu quero, Thaís. Tá, mas se você quiser, eu quero. Ó, eu vou deixar só esse babado aqui para vocês, tá? Quando tem muita abelha em casa, as abelhas morrem, obviamente, você pega essas abelhas e faz um pó com essas abelhas e põe no mel e come esse pó de abelhas com mel. Isso é uma simpatia para chamar dinheiro tão poderosa. E não é de contexto religioso, tá? Isso é simpatia dos antigos mesmo. Torra no fogão, põe na panela. Põe na panela as abelhas lá. Vira e mexe aqui, quando cai a abelha no chão, já pega, já tem um potinho das abelhas. Porque o que é as abelhas? Elas são prosperidade. A abelha, ela é comunidade, ela é comunhão, cara. Olha só, ela tá fazendo um trabalho, ela presta um serviço tão necessário, né, para a vivência do humano, e elas trabalham em conjunto, andam em conjunto. Se tu mexe com uma abelha, vem todas atrás. Então, nós utilizamos isso para chamar clientes, para a prosperidade. Sempre tem abelha me rodando, vou catar. Qualquer abelha que você achar, tá? Você faz um pó dessas abelhas, coloca no mel, deixa num potinho lá e todo dia você come esse mel com essas abelhas, pensando coisas positivas, olhando para o universo e falando, olha, eu quero que o dinheiro venha em enxames, eu quero que o meu trabalho seja tão lindo quanto o mel das abelhas, eu quero que ele seja puro, eu quero poder ajudar, eu quero poder entregar amor, assim como as próprias abelhas entregam. Né? As abelhas, elas passam por um processo bem delicado para entregar o nosso mel docinho. Então, essa é uma das simpatias que talvez entre aí no radiestesia alquímica, tá? Porque isso se torna um elemento natural. E esse elemento a gente pode mandar também para o nosso cliente, para que ele tenha uma abertura de caminhos, como por exemplo, tá? Mas não estou prometendo isso aqui não, tá? Isso aqui é só um plus para que vocês possam entender que talvez do meio para o final do curso nós tenhamos alguns complementos, porque é o que eu uso, tá? Quem vem aqui na minha casa, quem vê eu fazendo radiestesia, acha até que eu sou louco, porque
Eu trabalho com diversas formas de radiestesia, tem tratamento que eu escondo, tem tratamento que eu nem mostro, porque são muitos elementos, são muitas coisas, são cascas, folhas, tem tratamento que fica... Eu tô com um aqui do meu lado agora, que eu vou ensinar vocês o jeito certo de usar, porque Antônio Rodrigues ensina isso aqui, né, que é o uso do relógio em cima do turbilhão. É um relógio, e eu vou ensinar isso para vocês no Radiestesia Alquímica, tá? Então, existem diversas formas de trabalhar com a alquimia. E aqui eu não estou só acelerando um processo para dinheiro. O relógio ele vai representar a aceleração, né? Acelerar algum processo, alguma coisa, não necessariamente para dinheiro. Talvez um processo na justiça, talvez uma cura, colapsar esse processo de cura, uma quimioterapia que tem que ser 9 sessões, que esse tempo passe logo, que tudo dê certo. Então, nós temos muitos objetos, nós temos muitas ferramentas, nós temos muito contexto para incrementar com sabedoria e coerência dentro da radiestesia alquímica. Então, a princípio, eu prometi para vocês 21 aulas, porém eu acredito que o curso será um pouquinho mais extenso, tá? Então, nessa primeira aula, nós já vamos alinhar essa questão do tempo. Eu acredito que radiestesia alquímica encerre-se lá em fevereiro, porque esse mês nós teremos aí, eu acho, depois a Isabela vai passar para vocês o cronograma de aulas, mas esse mês nós teremos 5 ou 6 aulas, e no próximo mês será um pouquinho mais adiantado, e aí em fevereiro a gente mata o Radiestesia Alquímica. Mas será um curso muito gostoso, uma turma que está se tornando alquimista, vocês irão cuidar uns dos outros, como eu prometi ontem em live. O pessoal da Radiestesia Alquímica vai prestar um serviço aí de atender o seu coleguinha por um tempo e o seu coleguinha te atender, todos serão atendidos, até para que vocês vejam o resultado. Porque perceba, quando eu colapso na mente de vocês, que é fácil trabalhar com a radiestesia alquímica e que dá resultado, o que vocês colapsam na mente de vocês? Não, o mestre falou, tá falado. E aí isso vai gerando resultado. E esse engajamento de vocês estarem entrosados atendendo uns aos outros já prepara vocês para o atendimento, porque aí vocês podem errar entre vocês e um corrigir o outro quando precisar, tá? Então nós teremos essa turma que vai se atender, que vai um aplicar no outro, um cuidar do outro, tá? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Perfeito. Vamos começar a nossa aula, então. Bom, então essa é a nossa logomarca, tá? E isso aqui já começa o princípio da radiestesia alquímica, né? Por que eu falo o princípio da radiestesia alquímica? Nós temos os círculos sagrados, né? Os círculos que são tão bem representados dentro da radiestesia, como portais, como gráficos, enfim. A geometria, o círculo, né? Ele é uma geometria que ele avança os véus do tempo em relação até mesmo a ser usado em rituais católicos, evangélicos, enfim, de magia. É o círculo, né? Quando você quer unir forças, você faz um círculo. Quando você quer proteger algo, você também faz o círculo. Então, o círculo ele está aqui como uma figura arquetípica, tá? Nós temos o triângulo com a ponta apontada para cima, que para quem fez o cura quântica sabe o que significa esse triângulo com a ponta para cima, a humanidade chegando até Deus. E quando eu falo chegando até Deus, é pedindo conhecimento, é pedindo socorro, é pedindo ajuda para poder ajudar o próximo, né? Para que possamos de todas as formas encontrar caminhos, enxergar possibilidades para podermos fazer o bem nessa terra. Um pêndulo de ouro, o ouro também é um elemento alquímico, tá? Então, um pêndulo de ouro, vocês não vão precisar comprar um pêndulo de ouro, não entendam por este sentido. Aqui é somente o logo da nossa radiestesia alquímica. E um leão, né? Da era antiga, que era muito utilizado como figura arquetípica nas portas das casas reais, enfim. Então, nós vamos trazer esse contexto aí, 1630, 1700 e alguma coisinha, que trazia nas portas dessas grandes casas dos senhores feudais, dos grandes homens, de magos, de alquimista, tinha um leão ali para proteção. Então, esta figura aqui, ela representa o símbolo do nosso curso Radiestesia Alquímica. Bom, e o que é a radiestesia alquímica?
O slide está grande, né? Deixa eu ajustar ele aqui para vocês. Agora ficou melhor. O que é a radiestesia alquímica? Então, ela é uma nova abordagem para a cura e transformação. Ela é a união da radiestesia clássica com o plus da alquímica, que utiliza-se arquétipo, simbologia sagrada para transformar os padrões vibracionais em profundidade, tá? O que eu quero dizer com isso é que nós vamos utilizar a radiestesia clássica sim. Não precisa pensar que você vai ter que dispensar todos os gráficos, biômetros e mesas. Não, tudo isso vai se completar. Porém, tudo isso vai se completar da forma correta e no momento correto para ocasionar a transmutação, a transformação da vida do teu atendido. Eu vou, durante todo o curso, já quero explicar aqui, que durante muitas vezes eu vou utilizar o termo paciente ou cliente. Eu venho com esse vício de linguagem porque são 15 anos clinicando, então muitas vezes eu falo paciente, mas para vocês serão atendidos ou clientes, tá? Por hora. Depois que eu conseguir entrar na federação e colocar esse curso dentro de uma federação, eu quero pedir uma liminar, obviamente, para vocês, terapeutas, poderem já chamar o cliente de vocês de paciente, porque eu pesquisei e existe esse termo, porém precisa de um registro dentro do certificado. Então, vocês vão poder chamar de pacientes, sim, tá bom? A transmutação profunda. O que é uma transmutação profunda? É dizer que nós não vamos se limitar a medir desequilíbrios, mas trabalhar transformação da causa do problema e não só o sintoma. A radiestesia clássica, muitas vezes, ela ficava muito nessa questão de investiga, revira o paciente do avesso, se perdia-se tanto tempo na investigação e pouco dentro do que era realmente para ser feito, né? E quando se fazia, ainda tínhamos que descer tudo e pendular tudo de novo e saber se deu certo, se não deu e fazer tudo de novo. E nós não vamos nos guiar por este princípio, nós vamos nos guiar pelos resultados. Então, como vocês já sabem, né, o foco, o resultado real no campo energético, emocional e espiritual serão estruturados em ciclos de 21 dias. E a cada 7 dias eu tenho por dever conversar com o meu cliente, com o meu paciente, com o meu atendido, para entender quais são os pontos que ainda precisam ser trabalhados. E está aqui uma grande sacada, porque olha só, eu quero que você se imagine sendo atendido por um terapeuta, tá? Você tem uma dor muito grande, você tem um problema muito grande, você foi, sei lá, vítima de um roubo, de um assalto, de um estupro, de um abuso, não sei. Estou criando uma metáfora. E aí você encontra um terapeuta. E o terapeuta, ele te atende naquele dia. Mês que vem ele te atende de novo. Próximo mês. E se esse terapeuta ele te ligasse de 7 em 7 dias? Obviamente que deixando claro, com única e exclusiva intenção e finalidade de entender se o problema houve melhor ou não para poder fazer os ajustes, né? Isso eu vou ensinar a vocês na prática. Então, a cada 7 dias vocês vão ter um trabalho humanizado de ligar para o cliente, de mandar uma mensagem, olha, e aí, como é que foi esses 7 dias de tratamento? Você sentiu melhor? Você observou que alguma coisa mudou? Não mudou nada. Então já desce toda aquela merdaiada de gráfico, vamos refazer tudo de novo, porque tem alguma coisa faltando, né? E mais 7 dias, e aí, beleza, tudo bem? Vamos lá, como é que foi? Já se passaram 14 dias. Sentiu alguma mudança? Ah, senti, então beleza, então agora a gente desce para fazer um plus. Então, e aí vai se entendendo a necessidade do atendido. Porque perceba, tu monta um gráfico, tu deixa 90 dias lá, e aí o teu cliente já colapsou aquilo antes até do tempo, e aí a vida estagnou, porque o excesso de tempo que tu deixou ali com pó, com poeira, com bicho, com barata passando por cima, tá impregnado no campo dele de outra forma. Ou não está fazendo nada no campo dele, está aqui, na sua casa, como um portal energético de sujeira, bagunça e desordem. Porque é assim que ficam a maioria dos gráficos. Então, não tem necessidade dessa questão. E eu vou explicar aqui em aula que o que era feito lá na radiestesia do Cervranques em 1940, 1960, os tempos mudaram. As patologias de antes não são mais as mesmas. Não dá para continuar usando simplesmente o anti-magia quando hoje nós temos qualquer pessoa de alta magia, magia negra, utilizando cadáver para fazer feitiço, utilizando bichos. Não dá para só utilizar o anti-magia.
Faz sentido para vocês? Antigamente talvez se resolvia, talvez era o suficiente, mas hoje não dá só para confiar em um único gráfico para o alto poder de destruição que está na mão das pessoas. Eu atendo muitas mulheres, né? Muitas mulheres. E quando a mulher ela quer um homem, meu Deus do céu, ela está disposta a destruir todos, 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 todos. E certa vez eu atendi uma pessoa com terapia, tá? Eu atendi e essa pessoa falou assim: o meu maior desejo, no determinado momento, quando eu pergunto para ela o que ela mais queria, ela fala, ela relata, ela verbaliza. O que eu mais queria era que a filha do cara que eu quero morresse. Eu falei: quantos anos tem a filha do cara que você quer? Ela me fala: tem 3. Eu falei: mas por que esse ódio? Porque ele passa os finais de semana com ela e só me dá atenção à noite. Se ela não estivesse na vida dele, eu teria ele todos os dias. Eu falei: puta que eu pariu, que pesado que você falou agora, meu bem. Eu falei: tu tem filho? Tem. Eu falei: então, e se alguém desejasse a morte do seu? Não, com o meu não acontece, o meu é protegido por Deus. Eu falei: que Deus bom esse seu, hein? Aí vem falar para mim que somente um gráfico anti-magia resolve? Num ódio, numa raiva, num sentimento de ódio gratuito. O que essa criança tem a ver com esse relacionamento? O que tem a ver com essa loucura dessa mulher? Então eu quero que vocês compreendam que talvez para a época, 1940, 1960, isso resolvia. O ódio das pessoas, eu não vou dizer que tá diferente. Ódio é ódio, né? Mas eu garanto para vocês que hoje nós temos mais artifícios. Antigamente, para você fazer uma magia, você precisava de um fio de cabelo, de alguma coisa, uma roupa. Não só nome. Hoje você pega a foto do condenado lá no Instagram e acaba com a vida dele. Então, os tempos mudaram, o tempo está moderno. Hoje em dia você paga aí, como eu escuto muitas pessoas falando por aí, o que eu vou contar para vocês não é brincadeira, tá? Isso gera processo, gera processo. Pessoas que trabalham com magia negra de alto escalão, muitas pessoas, e não estou generalizando todo tipo de magia negra, não é. Algumas pessoas que são mais esmioladas. Elas pagam para coveiros colocarem nome e fotos na boca dos defuntos. Então, porque enquanto o corpo do defunto apodrece, essa energia apodrece a vida da outra pessoa. Vocês estão entendendo como é complexo? Aí tu vem me falar que somente o antimagia vai resolver? Aquela pessoa ela vai precisar se apegar com Deus, com o anjo de guarda, ela vai precisar dos 72 nomes de Deus, ela vai precisar do anjo de guarda, ela vai precisar de São Miguel Arcanjo, ela vai precisar de escape, ela vai precisar de muita coisa. Vocês estão entendendo a complexidade do que nós estamos vivendo nos dias atuais? Quem está entendendo, digita aqui no chat para mim. Porque esse curso é onde eu perco o meu tabu e eu conto tudo para vocês. Eu vou entregar tudo. Tudo que os outros radiestesistas não falam por conta de pudor ou medo. Eu não posso ter pudor ou medo. Porque se eu tenho pudor ou medo, vocês também não vão conseguir entender, resolver o problema daquele cliente que está na sua frente. De repente, aquele cliente está com um problema que foi ocasionado por uma alta magia. De repente, o nome desse cliente está lá na boca do defunto apodrecendo, aquela energia toda. E aí? E aí que eu tenho que tirar o meu cliente daquela zona de vibração. Eu tenho que afastar ele disso, eu tenho que fazer um divórcio energético para isso. Dias atuais. Há mais de 20 anos isso vem acontecendo. Então você imagina que quando eles criam as figuras radiônicas, porque os gráficos radiônicos vieram ali por 1920, 1930, né? Que eles começam a utilizar essas figuras para a emissão de ondas de forma. Porque a radiônica tradicional, mesmo clássica, era dada por máquinas, e não as máquinas que nós temos hoje. Eram máquinas que se passava pelo corpo e apitava ali, e ali era feito um ajuste. Totalmente diferente, tá? Então não dá para eu olhar para a cara de vocês todos os dias em curso e falar: usa o antimagia, põe o harmonia, vai harmonizar a vida da pessoa. Não vai, o nome da pessoa de repente está lá numa macumba, numa magia negra pesada. E falo macumba com todo respeito, tá? Porque eu sou da classe, mas não dos loucos e nem dos vigaristas, porque é o que tem em toda a religião. Católico, evangélico, espírita, nós temos aí o João de Deus, nós temos os padres, então uma caralhada de gente que faz a coisa errada. Mas tem pessoas que não se enquadram e tá tudo bem. Mas o que eu quero dizer para vocês, o que eu tô dando de exemplo, é que somente a harmonia não vai resolver, não vai trazer harmonia para aquela pessoa. Não vai, porque o feitiço que foi feito, a magia que foi feita para matar, para destruir. E às vezes, de forma gratuita. Por que de forma gratuita, mestre? O que a menina de 3 anos tinha a ver com o namoro da outra?
Eu quero que vocês compreendam que vocês, depois do curso de radiestesia alquímica, vocês vão saber trabalhar com todas essas questões. E não terão energia, porque eu sei que vocês amam. A maioria ama falar. Ah, mas eu vou mexer com isso, eu vou pegar isso. Só se você quiser. Se você estiver vibrando na mesma frequência. Você não é um guerreiro da luz, caramba? O que tu tá fazendo aqui, então? Fez sentido? Aqui nós vamos trabalhar com restauração e transmutação. O que é a transmutação? A transmutação é pegar aquilo que está numa polaridade e colocar em outra. Não é ir lá e desfazer o trabalho, não. Não é ir lá e mexer com o capeta que fez aquilo, não. Não é mexer com a bruxa ou com o bruxo que fez aquilo, não. É transmutar. É pegar aquilo que está na vida da pessoa e trazer para a luz. Trazer aquela sombra para o amor. E através da luz e do amor, nós consigamos, então, libertar essa alma e essa vida. Ah, mestre, o curso então é focado em fazer macumba? Não, não é isso que eu tô falando, aqui eu tô dando um exemplo, porque eu sei que se eu não der deixar claro aqui, amanhã o suporte enche. O curso de radiestesia alquímica é mais uma ferramenta para que vocês utilizem para trazer resultados rápidos em 21 dias para o atendido de vocês, para todos os casos. Talvez é um caso mental, talvez é um caso emocional, um caso físico, uma doença física, talvez seja um caso espiritual. E nós eu vou ensinar vocês, tá, nesse curso, a como conduzir o tratamento da forma que eu faço, porque eu não faço radiestesia do jeito clássico. Sinto lhe informar para vocês, porque o jeito clássico para mim não funciona. Quando eu preciso de algo, eu tenho uma crença limitante. A maior prova de que a radiestesia alquímica funciona. Eu tenho uma crença limitante gigantesca, eu tinha, né? E hoje eu coloquei um fim nessa crença limitante. Uma coisa muito besta. Imagina, eu tô há 15 anos sendo empreendedor no Brasil. Eu tenho 32, mas desde os meus 15 anos de idade, desde os meus 16, 17 eu trabalho, né? E abri consultório muito cedo e muita coisa, então eu nunca tirei férias, nunca tirei folga, é sempre aquela correria, porque eu sempre fui sozinho, nunca tive ninguém para me ajudar, então Natal para mim é uma coisa péssima. Natal para mim, fim de ano é uma coisa péssima. E com radiestesia alquímica, eu comecei a fazer o tratamento da radiestesia alquímica final do mês passado, acho que dia 25 ou dia 26, porque vai chegando Natal, eu fico em desespero. É uma crença limitante minha, é um problema que eu tinha. Eu tenho pavor de Natal, tenho pânico de Natal. E sexta-feira eu comecei a colapsar umas coisas de Natal e falei, nossa, Natal é gostoso. Então, ou seja, o tratamento foi rápido para mim, porque eu fiz todo um protocolo mais forte, mais intenso. Do dia 25 para hoje, que é o dia 1º, eu já mudei todo o meu conceito, até a árvore de Natal eu fui atrás de montar. Porque eu consegui me libertar disso. Isso traz para mim miséria, escassez, problema, ansiedade, síndrome do pânico, crise de choro, desespero, gente doente na família, uma caralhada de coisas, porque eu colapsava por conta de todos os natais ruins que eu trouxe para minha vida. O mestre que está falando com vocês é mestre em radiestesia pela expertise e pela quantidade de estudo, não porque é perfeito. Ninguém é perfeito. Faz sentido para vocês essa conversa? E o que eu quero que vocês compreendam e entendam aqui é que a velocidade de tempo, eu tenho tempo, o Natal tá chegando. O Natal tá chegando, você acha que eu vou ficar chorando pelos cantos da casa, desesperado, em pânico? Não, porra, eu preciso sair. E foi quando eu comecei a utilizar os comandos dentro dos gráficos específicos para me divorciar desse medo, coisa que eu testo todo ano. Todo ano eu tento radiestesia, eu tento macumba, eu tento tarô, eu tento tudo. E não conseguia me libertar do medo. Esse ano foi o ano que eu decidi fazer todo o protocolo de radiestesia alquímica para mim. E sem dúvida, tempo recorde. Tempo recorde. Eu até brinquei, porque eu falei, eu nunca montei uma árvore de Natal na minha vida. Nunca. E hoje eu fui lá, o atraso hoje do dia foi por conta disso, né, Isa? Nós fomos às compras, eu comprei a melhor e maior árvore. Tá até no Instagram, depois vocês vão olhar. Comprei uma borboleta gigante. O arquétipo da borboleta foi o que eu utilizei para mim. A borboleta, ela é livre. Não tem medo. Não tem nada, tá voando. Eu sou livre. Então eu quero que vocês compreendam que a velocidade que eu trouxe esse resultado para minha vida, numa coisa que para vocês podem parecer simples, porém para mim era um mês inteiro de desespero, de agonia, de síndrome do pânico, de crise de ansiedade, de tudo. Eu não podia ver árvore de Natal, eu não podia ver. Eu evitava passar em frente a lojas que tinham árvores de natais, imagina.
eu já não saio de casa. Aí tinha o pretexto perfeito para não sair de casa, né? Por causa do medo. Só eu sei o que eu passei, só eu sei o que vivi. Então, o que eu quero que vocês compreendam é que a radiestesia alquímica, ela vem para trazer resultado em tempo recorde. Porque eu não tenho 90 dias para deixar o gráfico ali jogado. Não tenho. E também não tenho, muitas vezes, o tempo de ficar esperando esse gráfico agir para passar para a segunda fase do tratamento. Se o tratamento não está dando certo, desmonta aquilo e faz outro. Se em 48 horas não viu diferença nenhuma com o gráfico, desmonta. Vai ficar esperando catarse. Eu odeio esse nome, catarse. Odeio. Esse título, esse nome, vocês nem utilizem perto de mim. Eu odeio esse nome. Catarse. Você está fazendo a coisa para o bem na vida da pessoa, vai desandar tudo? Não, tudo bem. Você está mexendo no campo vibracional. Então a pessoa tem que melhorar. Não piorar. Ai, tive 5 dias de catarse. Puta que eu pariu, gente. Cadê o mestre de vocês para ensinar que isso é a mente? Isso é um sabotador da mente. E isso aí é um pensamento para sabotar e te atrasar. Eu trabalhei com estética há muitos anos, vocês sabem disso. Eu fazia aquelas drenagens, massagens modeladoras. E eu comecei a ter que estudar a mente por conta disso. Porque eu lembro claramente que eu sou formado em fisiologia humana. Nós entendemos que o nosso corpo, por conta de muitas agressões, ele incha, né? O efeito do inchaço, do edema. E a mulherada vinha fazer massagem modeladora, o que elas acreditavam? Que tem que socar para ter resultado. E elas ficavam inchadas. Mas o placebo era tão grande que quanto mais forte eu fazia a massagem, que eu deixava elas roxas, hematomadas, elas indicavam para as outras clientes. No outro dia, meu consultório estava cheio de gente que queria ela tomar porrada, porque na cabeça delas, a massagem forte é que resolvia. E não tem nada a ver fisiologicamente, cientificamente, isso não resolve. Isso cria edema. Elas ficavam inchadas. Só que o placebo era tão grande. E eu sei que vocês, alguns de vocês têm isso na cabeça. Ah, para movimentar tem que sentir. Se não der catarse, não vai funcionar. Não, a pessoa realmente tem que vomitar, tem que passar mal. Não é assim que funciona. Ô, criatura divina, você não tá aqui para ficar cutucando boneco de voodoo. Não é isso. Você tá aqui para acolher uma pessoa, para trazer uma solução rápida. Eu aprendi a falar crise curativa. Pode ser. Eu já falo se foi minutos, ok. Agora mês de catarse, tá doido? É igual espuma. Espuma não limpa, mas o brasileiro pensa quanto mais limpa. É isso aí, mas não é isso. Não é isso. E é assim, é uma coisa muito do Brasil, tá? Isso é cultural, tá? Porque eu não sei qual que é essa necessidade do sofrimento. O sofrimento hoje, ele é caracterizado como, ó, tá mexendo, tá movimentando, tá bom. Não é assim. Não é assim. Tira o sofrimento da sua vida e tira isso da vida dos seus pacientes. Tira. Tira. Ninguém precisa mais sofrer. Quanto antes a gente estanca o sangue, melhor a recuperação. Quanto antes eu tiro o meu cliente daquela dor, melhor o resultado. Então chega disso. Antigamente as pessoas falavam assim, eu fiz a mesa de São Miguel, acordei vomitando. Eu falava, tá, mas vou fazer o quê? Você não vomitou porque você comeu pizza a noite toda, você não vomitou porque você misturou cerveja com comida, você não por causa disso não, por causa da mesa, né? Você não vomitou porque de repente teu fígado já tá podre de tanto que você bebe, não, você vomitou por causa da mesa, né? E infelizmente, para manter a minha pose na internet, para que depois eu tenho que acolher essa dor, eu tenho que falar, você tava muito pesado, e a pessoa adora, as pessoas amam. Eu tava muito pesado mesmo. Eu tava sentindo que eu tava pesado. Então isso vai funcionar porque eu vomitei. Tira essa crença limitante. Tá cancelado, cancelado, cancelado. Radiestesia alquímica não é isso. É você estender a mão para quem tá no fundo do poço. Deixar a pessoa no poço por mais 3 dias avisando que você vai tirar ela de lá não é a solução. Não é a solução. Tá? Vitimização, boa. Mas só que as pessoas, elas amam isso. Elas amam. Quer outro assunto? Cabeleireira. A mulherada, eu já escutei isso de cliente. Eu vou naquela cabeleireira X, porque ela puxa mesmo meu cabelo na hora de fazer escova e só assim para alisar minha raiz. Tá precisando de 3 tapão no meio da cara, filha. Apanhar do seu marido em casa, que eu acho que é o que você gosta.
Não, porque eu fui na academia, o personal, aquele personal, ele me destrói, ele acaba comigo. É automutilação. Isso é automutilação. Você está insatisfeita com alguma área da tua vida e você se mutila para compensar isso. Catarse é automutilação, é pensamento de automutilação. Mestre, então você está falando que é impossível acontecer catarse? Não, de repente a pessoa realmente está com um processo muito grave, mas não é sempre. Não é sempre. Qual é o dia que vocês atenderam uma pessoa endemoniada feia, endemoniada braba, igual exorcista? Não, então vocês não estão atendendo isso, então essa pessoa não vai ter catarse. Não tem. Tá? Porque a gente vê aí nas igrejas esses processos de obsessão espiritual grave que levam as pessoas a tirar a própria vida, se mutilar, aí tudo bem, aí a gente fala, existe uma possível chance da catarse acontecer. E eu detesto esse nome. Existe alguma chance de estar limpando e esses espíritos, de repente, de alguma forma, trazer alguma coisa ruim. Você me mata do coração, Cinza. Eu falando aqui de espírito, ela derruba a garrafa. Então, eu quero que vocês compreendam. A dor hoje para algumas pessoas se torna uma maneira de chamar atenção. Óbvio, tem um ganho secundário. Tem um ganho secundário. Vou ser expulsa da sala de espera do hospital, deu uma gargalhada. Olha só, gente, o que eu quero que vocês compreendam aqui é que não dá, tá? Do fundo do meu coração para vocês acreditarem toda hora em catarse. Se vocês são desse pensamento, radiestesia alquímica não é para você. Porque eu quero que vocês visualizem a situação comigo, tá? A pessoa tá a ponto de tirar a vida. Se eu colocar a catarse na vida dela, ela se mata. E a culpa vai ser de quem? Minha. Porque eu colapsei aquilo para ela. Bingo. Mestre, mas a gente pode colapsar as coisas para as pessoas? Lógico que pode. Imagina só, um estádio de futebol lotado. Um estádio de futebol lotado. Tem um único time, um único cara vai fazer gol. Aquela torcida vibrando por ele. Aquilo colapsa o gol dele. Pronto. Isso já é provado pela física quântica. O inconsciente coletivo vence. Então, se você fica nessa, pronto, acabou. Você colapsa a morte de uma pessoa. Esquece catarse, esquece. Toda vez que vai fazer consulta de radiestesia, não, olha, querida, querido, ó, você tem que esperar, porque talvez em 2, 3 dias você tenha diarreia, não sei o que, é normal. Para, sai dessa caixinha. Você não tá ajudando a pessoa? Então tá, só que se você criar essa catarse na cabeça da pessoa e ela tá num grau muito grande de ansiedade, ela vai ficar esperando isso acontecer. A pessoa fica contando as horas e os minutos. E aí, de repente, acontece um acidente na porta da casa dela, ela fala, ó, catarse. Era para ser comigo isso. Oi, fulana, olha, acabou de acontecer um acidente na porta de casa, era para ser eu, obrigado, você me avisou, você me salvou. Não tem nada a ver. Aí a pessoa sai de casa e é atropelada, porque ela colapsou, porque ela quis, ela desejou e intencionou. Mestre, mas ela desejou ser atropelada? Lógico, ela estava esperando o que aconteceu o que você falou, ela estava na expectativa, então ela estava querendo. O universo não entende o desejo ou o gosto, ele entende a vibração. Fez sentido? Por favor, gente, fala aqui no chat comigo. Fez sentido? Isa, traz uma água gelada. Eu quero que vocês compreendam que radiestesia alquímica não é para terapeuta fraco. Não é. Se você se considera fraco, vai fazer formação em radiestesia e radiônica de novo. Vai fazer mesa de São Miguel Arcanjo. Radiestesia alquímica não é para você, não. Aqui é para os fortes. Aqui é para quem quer faturar muito, aqui é para quem quer ajudar muitas pessoas, se ajudar e ajudar muitas pessoas. Se tu é fraco, meu amor, se tu não aguenta ver sangue, não desce pro play que tu vai desmaiar. Nós vamos trabalhar, sim, radiestesia alquímica com transmutação. E o ato de transmutar é lindo. Nós vamos atender crianças, nós vamos atender jovens, nós vamos atender doenças. Encosta a porta, por favor. Vocês vão atender câncer com radiestesia alquímica, muito câncer. Vocês vão atender muita coisa. Coisa que talvez com a radiestesia clássica não era permitido, vocês tinham medo, tinham receio. Aqui é transmutação, aqui é chama a Violeta de São Miguel Arcanjo em ação a todo tempo. Chama a Violeta de São Miguel Arcanjo, não, de Saint Germain. Eu falei outro dia isso no Store, mas é porque eu tenho a síndrome do pensamento acelerado, né? Então eu vou que vou. Então, vocês vão ver a chama Violeta de São Germain ali, trabalhando, vocês vão visualizar a coisa acontecendo. E aí vocês vão colapsar resultados. Encosta a janela para o ar ficar aqui dentro. Vocês vão colapsar resultados. Colapsando resultados, vocês vão colapsar o quê?
Indicações. Indicações traz o quê? Cliente. Cliente traz o quê? Dinheiro. Eu acredito que ninguém está pagando o curso de radiestesia alquímica aqui à toa. Igual o povo bate o dedão do pé na mesa, estão em tratamento energético e já disse que foi ataque. É fato. Mas por quê? Porque eles esperam isso. Alguém enfiou na cabeça deles que isso acontece. Um dos slogans da marca Radiestesia Alquímica é: vocês não terão catarse. Catarse não existe em radiestesia alquímica. Talvez possa existir um processo de limpeza e purificação espiritual, que é um processo de introspecção, onde a pessoa ela se torna mais introspectiva durante alguns dias, para autoconhecimento e expansão de si. Isso sim pode acontecer, mas isso não é considerado catarse. A pessoa querer se trancar e ficar sozinha e se autoconhecendo. Isso não é catarse, isso é crescimento, isso é evolução. Tá? Eu tô escutando tanto a Andrea Vermonte, gente, que eu tô ficando com o sotaque dela, tô ficando com o sotaque mineiro. Tô fazendo uns cursos da Andrea Vermonte. Quem conhece a Vermonte? E aí eu tô ficando com o sotaque dela. Ela é mineira, então ela fala meio assim, não sei o que, não sei o que, eu tô ficando com o sotaque dela já, de tanto escutar ela. Vamos para aula. Bom, então a radiestesia alquímica, ela traz também a personalização. Ela usa gráficos personalizados, comandos, elementos alquímicos para criar tratamentos sob medida para cada pessoa. Nós vamos utilizar fundamentos alquímicos também, que são baseados em arquétipos, simbologia sagrada, oferecendo uma abordagem mais profunda e significativa, tá? Quais são os diferenciais aqui? A radiestesia clássica, ela mede e indica os gráficos que já estão ali prontos. Na maioria das vezes, turbilhão para dinheiro, programador físico para saúde ou alta vitalidade, aquele costume, né? O costumeiro. Protocolos iguais para todo mundo. Ah, então é dinheiro, põe no turbilhão. Ah, é saúde, toma água da alta vitalidade. E ela corrige algo muito pontual. Você tem que trazer um comando muito claro, né? Já na radiestesia alquímica, nós vamos criar circuitos específicos para cada caso. Nós vamos combinar os gráficos, símbolos e arquétipos quando não criar os gráficos. E aqui nós vamos reprogramar o campo vibracional por completo. Por que nós vamos fazer isso? Porque os protocolos atuais são engessados e eles não funcionam mais. Né? As demandas atuais exigem abordagens personalizadas, não protocolos padronizados. Olha só, as demandas atuais. Hoje em dia nós temos um alto nível de excesso de telas para as crianças. Né? As crianças, elas não querem mais brincar. As crianças têm síndrome do pânico muito cedo, têm pesadelo muito cedo, as meninas menstruam mais cedo, né? Isso foi a Vermonte que eu vi hoje ela falando sobre isso, por conta desse excesso de informações, de estímulos que o cérebro tem. Outrora não era assim, outrora eu tô falando na nossa época, porque eu acredito que a pessoa mais nova que nós temos aqui deve ter no mínimo 20 anos. Nessa geração já estava já no excesso de telas. A minha de 30 anos atrás não tinha, 33 anos atrás não tinha isso. Né? O máximo era uma televisão e quando não, a mãe desligava e punha de castigo e não assistia mais. Hoje, se tu desliga a televisão de uma criança e bota ela de castigo, você tá lascado aí com os conselhos tutelar porque você bateu na criança, tu agrediu. Então, as demandas atuais, elas precisam de abordagens personalizadas. Não dá para pegar relax do sono e colocar somente hoje com o nome da pessoa. Só isso talvez não faça ali o efeito que o relax do sono precisa. Talvez essa pessoa ela mora perto de uma estação de rádio, onde tem muitas antenas, ela está cercada de muitos eletroeletrônicos, talvez o relax do sono nem chega no campo da pessoa. Eu preciso empurrar essa energia para o campo da pessoa. E é onde nós entramos com a radiestesia alquímica. Hoje nós atendemos pessoas complexas, que chegam com histórias complexas, com traumas acumulados e questões emocionais pesadíssimas, né? Nós temos aí hoje em dia, né, os casos gravíssimos de atrocidades. Hoje em dia nós temos aí o terapeuta da Richthofen, nós temos o terapeuta daquela que matou o cara e colocou na mala. Como é que é o nome dela? Da mulher que tá fazendo Uber, gente. Quem lembra aqui? Casos pesados, né? Elisa, exatamente. A Matsunaga, perfeito, gente. Então, imagina só. Imagina o terapeuta que atendeu ela.
O terapeuta que atendeu ela, acredito que não era o mesmo terapeuta lá de 1930, quando lançou o gráfico Harmonia, por exemplo. Isso quando acontecia lá atrás, ou ficava muito escondido, ou ninguém sabia, ou os terapeutas nem atendiam nessa época isso, né? Então, eu quero que vocês compreendam que as demandas atuais, elas estão diferentes das antigas. Não dá só para montar gráfico radiônico com testemunho, nome completo, data de nascimento e um pedidinho. Não dá. O negócio tem que ser um pouco mais intenso. Ou a pessoa dotada de um surto, ela mata o seu marido e pica ele e põe na mala. Imagina a cabeça dessa pessoa e o pós disso. Mas o que levou ela a fazer isso? E não importa se você acha certo ou não, ali eu estou cuidando de um ser humano. Ali eu preciso entender, identificar os fatores que levaram ela a fazer isso para poder, de alguma forma, levantar isso tudo para que a próxima geração não caia no mesmo erro. Tá fazendo sentido? Então, as demandas atuais, elas são completamente diferentes de quando os gráficos foram lançados. Quando os gráficos foram lançados, era uma coisa. Hoje nós estamos atravessando um nível de loucura súbita, de uma loucura inerente, dada por ego, às vezes, de rede social, dado por morte por conta de pensamento político. Se eu quiser aqui, eu ocasiono uma briga agora. Se eu falar um nome de um político aqui, agora acabou a live, todo mundo sai da live. Acabou. Então eu quero que vocês compreendam que as demandas de hoje estão totalmente diferentes das passadas. Nós precisamos mudar esses conceitos. E detalhe, tá? Deixa eu só abreviar, eu não sou uma pessoa política, tá? Eu não sou nem de direita e nem de esquerda. Eu fico no meio, eu não falo de política, eu não sei de política. Eu não sei. E eu sei que tem gente que se incomoda com isso. Mas o mestre, tá? Você vá à casa do caramba. Eu tô vivendo minha vida em paz, eu não preciso de político nenhum. Nenhum paga as minhas contas, nenhum. Se eu não vier aqui dar aula para vocês, se eu não vier fazer o meu trabalho, ninguém vai me dar dinheiro, não. Então, nem sei quem é, quem não é, o que o presidente fez, o que não fez, o que deixou de fazer, quem que é o presidente, o que saiu, o que ficou tanto faz, o que saiu tanto faz, o que virá tanto faz. Porque eu não penso nisso, eu penso em mim. Mas o mestre está sendo egoísta de não ajudar a população. Não, porque se eu fico de um lado, vocês vão me massacrar. Se eu fico do outro, vocês vão me massacrar. Então eu fico longe. E também assim serei massacrado. Tem que lidar no modo sabonete. O que é o modo sabonete, Rodrigo? Entendeu? Eu tô neutro. E aqui no consultório o pessoal chega e fala, porque o presidente atua aquilo, outro. Beleza. E o ex também aquilo, outro. Beleza. E o que vai vir? Beleza, tá bom, paga minha consulta, eu quero saber disso. O que me interessa, você pagar minha consulta, sai daqui feliz. Mas para sair daqui feliz eu tenho que ouvir sua opinião política. Então eu sinto muito, não vou te fazer feliz. Porque eu não sou uma pessoa política, eu não entendo. Ano retrasado, uma colega falou, você deve ser vereador, nós vamos colocar você como vereador. Você vai ser vereador. Você vai ser do partido tal. Eu falei, mas eu nem sei quem que esse partido faz, nem quem que é o deputado, nem quem que é o presidente, nem quem é o capitão, não sei o quê. Não, você vai ficar do lado do Bolsonaro e tudo, não sei o que. Eu falei, gente, eu nem sei o que é, o que não é, não sei. Não vou. Não, mas porque você tem uma oratória ótima, você vai ajudar o povo de religião de matriz africana, você vai ajudar o gay, o amputado, o sapatão, tudo. Eu falei, gente, eu não vou, porque eu não sei. E eu sinto lhe informar aqui para vocês. Às vezes eu vejo briga na internet, eu fico assim, eu tenho que caçar no Google para saber o que um fez, o que o outro fez, o que o outro deixou de fazer. Porque eu... E isso mata. Isso mata, da briga de família de morte no interior. Nós vimos, né? Briga de morte por causa de política. Quando te pergunto e você escorrega e não responde. Eu nem escorrego, eu não consigo nem escorregar porque eu não sei, eu não entendo de nada. Eu não sou a favor nem de um, nem de outro, não sou a favor de nada, eu fico quieto. Nem quando tava bom, nem quando tá ruim, nem com nada. Fico quieto. Não sei, porque eu não sei mesmo. Isso não me interessa. O que me interessa hoje é ajudar o meu próximo. Nossa, tirar uma pessoa de um vício, cara. Tirar uma pessoa de um trauma. Nossa, que delícia. É orgástico. Você escutar da boca de um paciente. O que você fez com a minha vida? Você mudou. Eu tô melhor. Cara, que alegria. Você se sente tão útil. Você acha que eu vou ter tempo de ficar brigando por coisa besta? Mas isso mata. Isso faz metade da galera que tá aqui em aula sair. E se eu continuar falando que eu não sou político, a galera sai. A galera sai porque tudo se causa um caos.
tudo se causa um caos. Tá? Exatamente, o coração fica quentinho, enche de amor. Nossa, eu prefiro 1000 vezes, eu nem perco tempo com essas coisas. Bom, protocolos iguais para todos, eles estão ignorando a singularidade da origem do problema de cada um. Então, nós sabemos que o relax do sono, ele é para tratar sono. Tá? Aqui eu estou dando um exemplo, uma metáfora, né? E aí, então, todo mundo que tem problema de sono, eu vou colocar o relax do sono. Não é assim que funciona. Não é para todo mundo. Tem pessoas que não vão poder utilizar o relax do sono. Tem pessoas que não vão se dar bem com ele. E aí a limitação de resultados, né? Porque você se limita ao resultado. Gera frustração no seu atendido, gera frustração em você como terapeuta e torna um atendimento raso. É aquilo, né? Ah, daqui 90 dias, a hora que o teu gráfico descer, eu conto pro seu resultado. Ô, não dá, né? Eu tô com muito com o sotaque da Vermont, gente. Credo, agora que eu tô percebendo. A radiestesia alquímica traz personalização e profundidade, tá? Então, olha só que incrível. Nós vamos trabalhar com personalização de atendimento. Nós vamos trabalhar com profundidade. Eu quero que vocês compreendam que hoje eu abri aula para todo mundo, porque é uma aula introdutória, não tem um conteúdo, diga-se de passagem, pertinente a realmente o coração do curso, né? Mas quem ainda não entrou no Radiestesia Alquímica, chama a Isabela tá aqui, vocês podem ainda fazer inscrição. O curso vai ser, assim, sensacional. Se essa aula já está mexendo com a mente de vocês, imagina quando nós começarmos a manipular todos os elementos que realmente compõem este curso. Então, faça sua inscrição, não perca a oportunidade. De 2.297 está por R$297. Hoje eu falei que a Cris, que é a monitora, né? A monitora veio aqui em casa. Ai, Cris, a hora que eu saí, eu fui atrás dos ímãs lá para entregar as boxes. E, ai, Cris, eu comprei uma árvore gigantesca, amiga. Depois você olha nos stories. A gente deveria ter ido junto. Você ia me ajudar a escolher. Você tem bom gosto, Cris. Nossa, mas eu arrasei. Arrasei. Bom, aí a Cris veio, eu tava falando com ela, é isso que eu ia falar, né? Falei, então, a gente precisa, no nosso ticket médio, hoje ele precisa subir, porque são muitas informações que eu entrego. Imagina, uma aula dessa de hoje, já te aciona bingos na sua cabeça para você ficar milionário. Imagina até o final do curso, imagina o certificado lindo, 200 horas, né? Não importa o sotaque, o que importa... Não, mas eu não ligo não, é porque às vezes fica muito parecido, porque eu assisto muito, é igual a Elaine eu assisto. A Elaine, eu durmo com a Elaine Orives. Eu durmo, e é assim, o meu iPad fica no curso de psicanálise, ouvindo a Elaine e a doutora Nina, e o meu celular fica lá no curso que eu tô fazendo de reprogramação mental da Elaine. Eu durmo com os dois, assim, porque o inconsciente tá captando. E aí, durante o dia, eu tô estudando Andrea Vermonte, e agora, amanhã, eu começo o Amit Goswami. Nossa, gente. Vocês não estão entendendo, o negócio está intenso. E aí, eu estou escutando, como a Andrea ela tem aquele jeitão dela, que eu adoro, acho um jeito engraçado, e eu acabo, acho que, colapsando um jeito, começando a pegar. Cabeça um turbilhão. Olha só, então vamos compreender aqui mais uma questão, tá? A radiestesia, ela foca muito na identificação dos padrões vibracionais no campo energético, né? Já a radiestesia alquímica, nós vamos focar em compreender, analisar a origem dos padrões que nós identificamos. Por isso que nós vamos escutar o nosso cliente, nós teremos uma consulta com o nosso cliente. O diferencial da radiestesia alquímica, um dos diferenciais que não limita mais vocês é a escuta. Mestre, mas eu não sou psicólogo, não sou psicanalista, não sou terapeuta. Você agora, a partir do momento que se inscrever e entrar para o curso de radiestesia alquímica, você é um terapeuta. Você tem por obrigação escutar. Você talvez não terá vocabulário para poder orientar. Só não terá se não quiser, porque você pode adquirir esse conhecimento nos livros, nas pesquisas, nos estudos, e aqui com o grupo de estudos que vai evoluir a isso. Esse grupo vai evoluir, por isso que eu quero que um atenda o outro. Você terá por obrigação escutar o teu paciente.
Você tem por obrigação escutar o teu paciente. Sentar para conversar com ele. O que é que está acontecendo? Vamos conversar. Eu quero analisar a tua vida. Eu quero identificar quais são os pontos que realmente estão azedos aí na sua fruteira. Quero que você fale para mim o que é que está ruim, tá? Me conta o que está azedo na sua fruteira. Quais são as frutas que estão podres no seu caminho? É isso que vocês precisam. Porque o teu cliente, ele se sente acolhido, e além dele se sentir acolhido, deixa eu trocar de música, que eu tô com uma música aqui na Alexa, mas não tá legal, não. Vou colocar uma música para me concentrar, senão meu TDAH me pega, eu não me concentro. Então, o que é que vocês têm que fazer? A partir do momento que vocês escutam, vocês estão escutando, olha só, ó, tem gente entrando no radiestesia alquímica aqui. A partir do momento que vocês escutam o teu atendido, escutar o teu cliente, ele vai além do que simplesmente você pegar uma prancheta e fazer anotações. Escutar, separar uma hora, colocar um relógio do lado e dizer, olha, durante uma hora eu vou te escutar. Tu vai abrir uma chamada via Google Meet? Mestre, eu não sei fazer isso. Vai no YouTube que você vai aprender. Tá? Você vai abrir uma chamada no Google Meet e envia o link para ele. Ah, mas eu vou atender uma senhorinha, então liga de telefone. Ah, mas é uma pessoa que então liga de vídeo, liga do jeito que você quiser. Mas escuta, ou peça para mandar um áudio. Olha aqui, nem que você gaste 2 horas no áudio, me manda um áudio, conta com detalhes o que está acontecendo. Porque quando tu entende o que está acontecendo, quando você escuta o teu cliente, você vai entender se é vitimização, se é graça, se realmente é um sofrimento. Porque talvez, olha só o que eu vou falar agora. Será que eu falo com a turma aberta desse jeito? Ou eu deixo só pro... Ai, meu Deus, eu vou contar. Eu não quero confundir a cabeça de ninguém aqui. Essa informação eu traria em outra aula do Radiestesia Alquímica, mas eu preciso entregá-la aqui para vocês, tá? Quando você se condiciona a pegar apenas um problema da pessoa, por exemplo, tá? Eu vou fazer um tratamento para a Lisandra. E eu pergunto, Lisandra, qual que é o teu problema? Aí a Lisandra vai falar assim para mim. Ah, eu tô com problema de vício. Vou dar um exemplo aqui, tá, Lisandra? Vou te usar aqui como exemplo. Nunca seria esse problema dela, porque é uma pessoa maravilhosa. Mas estou dando uma metáfora aqui, lúdica. Aí a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar meus biômetros e acabo me influenciando por ela me falar que tem vício, então eu já vou falar que é problema espiritual. Às vezes não é a resposta que o meu pêndulo quer me dar. Ou que, no caso, eu diagnostiquei com campo vibracional. Às vezes é uma influência. Vamos mudar o contexto. A Lisandra fala assim pra mim, eu tô passando muito ataque espiritual, eu tô vendo vulto dentro de casa, não sei o quê, 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 não sei o quê. Só que a Lisandra assiste muito filme de terror. Olha o bingo de milhões. Puta que eu pariu 1000 vezes pra vocês. Olha só. Mas a Lisandra, ela assiste muito filme de terror. Então ela não tá tendo problema espiritual por conta de questão espiritual. Às vezes o problema tá no mental. O mental está criando as imagens do que ela assiste nos filmes de terror. Porém, eu estou influenciado por aquela informação. Então, a primeira coisa que eu pendulo ali, não, o espiritual tem que dar 100% de desequilíbrio. Deu 100%, eu nem verifico os outros campos. Deu para fazer um puta que eu pariu gigante ou não deu? Demais! Porque às vezes não é o espiritual, mas eu tô tão focado naquela informação que imagina, o meu pêndulo vai me dar mental? Imagina! Mas se eu estou em uma conversa com a Lisandra e aí eu pergunto, nossa, mas como que é a sua prática de vida, a sua rotina? O que te aproxima, de repente, dessas coisas negativas? E a Lisandra fala, olha, eu gosto muito de série, de filme de terror. Olha só. Aí você tem um plus a mais, não é que você vai se influenciar por outra informação, mas agora você consegue abrir a tua mente para um leque de possibilidades. Quem fez bingo, grita bingo aqui no chat. Porque o pêndulo, quem está manipulando sou eu, isso aqui não tem consciência.
Gente, isso na primeira aula de radiestesia alquímica, vocês não estão preparados até o final. O final desse curso, eu falei que vocês iam sair voando em vassouras, né? No Cura Quântica nível 2 e no Radiestesia Alquímica, vocês vão fazer vassouras voar. Metáfora. Olha só, isso aqui é guiado por mim. É o meu campo vibracional. São micromovimentos que eu recebo do cérebro no meu mecanismo muscular. É fisiológico isso aqui. Como a radiestesia pode me ajudar com uma montanha de conhecimentos contraditórios? Limpando isso que não faz sentido para você. É simples. Porque eu, quando entrei na radiestesia há 15 anos atrás, aquilo nunca fez sentido para mim. Eu contei na live ontem, né? Nunca funcionou. Só que quando eu entendo que essas figuras, elas têm uma chave. Sabe a chave da sua casa? Você não coloca a chave e não gira e depois você abre a maçaneta? É isso aqui. Você tem uma chave para fazer isso aqui funcionar. Quando você deixa isso aqui parado, isso aqui funciona por segunda intenção, não por primeira. Por primeira eu quero que funcione rápido. Então você tem que ir com aquilo que é pertinente, aquilo que é coerente, aquilo que faz sentido. Tô esperando esse momento da vassoura, minha esposa vai surtar. Você vai ganhar dinheiro, Endrigo. Tu vai ganhar dinheiro, querido. Vai ganhar muito dinheiro. Então, olha só, eu tô aqui com o meu pêndulo. Tá, a Lisandra me passou que é espiritual. Então tá. Primeiro que o terapeuta, ele já separa todos os biômetros espirituais. Muitos nem analisam as outras áreas da vida da pessoa. Só vai no espiritual. E é o que ensinam em cursos de radiestesia. Eles não ensinam sobre como colapsar os resultados. Porque eles estão, desculpa o palavrão, estão cagando para vocês. Porque isso, as informações que eu estou trazendo, eu sei que vai gerar um suporte muito grande. E eu estou já até contratando pessoas a mais para minha equipe. Porque eu sei que esse curso ele vai dar um suporte gigantesco. Só que eu preciso entender que faz parte da minha missão na Terra, entregar a verdade. Porque vocês estão aqui iludidos, desculpa, tá? Com uma promessa de que isso faz milagre e que isso faz milagre. E aí vocês vão aplicar isso aqui na prática e não vai fazer nada. E aí eu vou ficar muito chateado. Porque eu sei a qualidade do que eu entrego. Eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo em paz. Se essas outras pessoas que não entregam tudo isso porque elas sabem, esses terapeutas sabem, eles sabem disso. Se eles estão a nível de evolução para dar aula à frente de câmeras, eles sabem dessas informações, eles só não querem passar. Hoje é a primeira aula, aula introdutória. Olha a quantidade de informações que vocês estão tendo. Arcanjo Miguel e Jesus, você acredita? Pergunto porque você é jovem. Meu Deus, eu tô com Metatron aqui atrás. Jesus, a gente usa muito Yoshua, que é o nome de Jesus. A gente usa o gráfico 72 Nomes de Deus. Meu amor, eu sou muito espiritualizado. Eu fui da igreja evangélica durante 10 anos na minha vida. Atualmente sou do candomblé. Imagina. Jesus, ele é tudo, um amigão. Arcanjo Miguel, você é nova, Marli, que nós temos a mesa radiônica do Arcanjo Miguel. A mesa dourada quântica de Miguel. Nós falamos muito de Miguel. Não, meu amor, digo nova aqui no grupo, não nova de idade, tá? Nova aqui no nosso grupo. Eu tenho mais de 20 mesas radiônicas. Nossa, muito conteúdo. Nós falamos muito. Inclusive, o curso Cura Quântica, ele foi embasado em muitas falas de Jesus, né? O comando quântico Efata foi quando Jesus curou o surdo e mudo. Nós falamos sobre muitas passagens bíblicas. O curso Cura Quântica é sensacional. Mestre Sananda, olha só, para algumas federações intergalácticas, Jesus ele é considerado como Sananda. Estudou vidas passadas, que legal. Então, a minha função aqui hoje é alertar vocês de que todas essas possibilidades, elas existem. Nós não estamos no campo quântico. O campo quântico, ele é informacional. Existem informações para uma geração. Só que essas informações, elas precisam ser traduzidas de forma correta, com a radiestesia clássica, e depois
corrigidas com a radiônica, tá? Deixa eu voltar aqui para o slide, porque o meu tempo de aula já está cessando e eu tenho muita coisa para falar ainda. Olha só, utilizaremos o pêndulo também da radiestesia, porém nós vamos mais escutar o nosso cliente, porque a escuta é muito importante. A partir disso, nós vamos criar um protocolo de 21 dias, ciclos de 7 em 7 dias, para transmutar a reprogramação vibracional para a transformação. O que nós teremos? Cliente satisfeito. Cliente satisfeito é igual indicação é igual a dinheiro, tá? O terapeuta da radiestesia alquímica, ele age com profundidade dentro da sua atuação. Ele compreende a origem dos padrões, atuando com responsabilidade. Ele utiliza a criatividade alquímica, ele vai estudar símbolos e arquétipos, vai criar tratamentos exclusivos com postura alquímica. E quando eu falo sobre estudar, o que eu vou ensinar aqui em curso, não é que será raso, eu não vou ensinar nada raso, mas também eu não vou conseguir entrar em uma aula e ficar numa formação de figuras arquetípicas, de imagens mentais, isso não dá. Então eu trago os temas básicos para que vocês possam se embasar, depois vocês correm atrás de estudar isso aí para se aperfeiçoar, tá? Então aqui, por exemplo, nós teremos 12 imagens de arquétipos, nós vamos estudar 12 arquétipos em figura, mas nada impede que você estude mais 30, entendeu? Você terá criatividade alquímica, eu quero despertar o mago que existe dentro de você. Os magos antigamente, e a própria Bíblia fala, né, que Jesus ele foi visitado por 3 reis magos. Olha o bingo de milhões. E esses magos, eles viajavam de camelos por toda Jerusalém, às vezes para conseguir uma página de um livro de um outro mago, ou de uma outra experiência, de uma outra situação. Eles viajavam com sede de conhecimento. Os terapeutas alquímicos, eles também têm que ter essa sede de conhecimento, né? Nós estamos falando também da evolução profissional. Você deixa de ser um apertador de botão, aqui entre aspas, e você assume o papel de mago, de alquimista consciente. O que é o apertador de botões? Pega a mesa radiônica de São Miguel, identifica o padrão, tá? E agora? Põe no harmonia, põe no prosperador. Tá fazendo receita de bolo, só que nem todo bolo cresce, nem todo bolo fica gostoso. Você precisa fazer a receita certa, incrementar o ingrediente certo na hora certa. É essa metáfora que vocês vão transpassar para a vida de uma pessoa em atendimento. Eu vou bem rapidinho aqui, porque a nossa aula era para ser apenas de 1 horinha e ela já está passando, né? Óbvio que ia passar. O que é campo vibracional? O campo vibracional é um conjunto de informações, emoções, pensamentos, memórias, crenças e informações adicionais. Raiva, ódio, vingança, desejo de alguém querer te matar, você aprontou alguma coisa com alguém, entendeu? Então isso vai compor o teu campo vibracional. É como uma atmosfera que define o teu humor, o teu comportamento, a tua saúde e os resultados da vida. Isso é o campo vibracional, está aqui, ó, ao nosso redor. É a nossa atmosfera, onde o bonequinho anda, a sensação, aquela mal olhado, aquele medo, aquela crença tá andando junto com ele, tá? É igual um The Siemens da vida humana, você tá carregando tudo isso, e é isso que está alterando o teu comportamento, a tua saúde e os resultados na sua vida. A informação, ela é programada para moldar a tua vibração. Ou seja, aquilo que a pessoa aprendeu, repetiu, observou ao longo da vida, vão construir padrões que irão construir ou sabotar a sua vibração, tá? Isso pode criar estagnação quando os padrões negativos se repetem por várias vezes, e a pessoa vai andar com esses padrões aqui, ó, nessa atmosfera. Quando uma pessoa muito negativa chega no ambiente, o que a gente fala? Ih, chegou a nuvem negra. Né? Olha só a energia dessa pessoa, porque ela anda com isso acompanha. Quando não, muitas vezes somos nós, né? Só que a gente não sabe. Quantas vezes tu não foi no salão de cabelo a primeira vez e quando tu virou as costas, o cabeleireiro falou isso? Tu não tinha amizade com aquela pessoa podia falar de você. Quantas vezes tu não foi numa padaria, ao sair da padaria, todo mundo já falou, nossa, essa daí tem uma energia ruim, hein? Só pela cara. Tá?
Vai lá, Rosana, fica tranquila. E quais são esses tipos de informações? Informações construtivas, prosperidade, alegria, força, destrutivas, medo, escassez, culpa. Isso cria estagnação energética, padrões negativos que se repetem, criam bloqueios que impedem os avanços em várias áreas da vida da pessoa. Isso é um bloqueio, é uma estagnação. Dentro da visão quântica, tudo é energia, vibração e movimento. Nada está parado, apenas vibrando em frequência diferente. Nada está parado. Você pode estar no medo, na crise do pânico, querendo a prosperidade. É que a prosperidade está numa vibração e você está em outra. Nada está parado. Eu só preciso movimentar para o lado correto, direcionar esse carro chamado vida para o lado correto. Nós temos, né, a pessoa com estagnação, depressão ou doenças, tudo tem frequência presa em ciclos de baixa vibração. Ou seja, a baixa vibração ela vai causar uma estagnação em alguma área da vida da pessoa. E por que a estagnação é um bloqueio energético? A estagnação é a energia que parou de circular e se transformou em peso, confusão, padrão de repetição, sensação de incapacidade. Nós vamos utilizar aqui uma metáfora que é o rio, né? É como um rio que deixou de fluir e as águas ficam turvas, pesadas, sem vida, sem direção. As áreas mais afetadas pela estagnação são finanças, porque o dinheiro já não entra, relacionamentos, porque os relacionamentos ficam se repetindo naqueles mesmos padrões, e a saúde que se enfraquece. A solução para isso é utilizar a radiestesia alquímica para romper essa paralisia, trazendo movimento energético, clareza e renovação. E é aqui que eu tenho um ponto-chave para falar para vocês. É por isso que a radiestesia alquímica ela utiliza uma série de elementos. Ela vai utilizar erva, ela vai utilizar elementos alquímicos, ela vai utilizar outros gráficos, composições de gráficos. Às vezes vocês vão ter que colocar um gráfico em cima do outro e o testemunho montado, porque cada um vai ter a sua energia. Nós vamos precisar, talvez, rotacionar o pêndulo? Talvez. Nós vamos precisar invocar Arcanjo Miguel? Talvez. Talvez você vai precisar acender uma vela? Talvez. Talvez você vai precisar passar uma defumação? Talvez. Porque tudo isso gerará uma informação de movimento no campo quântico para remover a estagnação. Quem fez bingo? Bingo de milhões. É por isso que eu vou precisar de mais que 21 aulas, tá? 21 aulas talvez seja assim, o meio do meio para o final do curso, mas ainda precisarei de mais algum tempinho para que eu possa formar vocês para explicar o que cada elemento representa, como introduzir cada elemento e ensinar vocês a utilizarem a coerência, porque talvez eu ensine 5 elementos e de repente depois vocês estudem mais 10 e vão colocar isso como dentro do tratamento, porque não é engessado, isso aqui não é mais protocolo, isso aqui não tem nome registrado que vocês não possam divulgar se não for, não tem nada disso. Aqui é solução. Qual que é a solução rápida? Qual que é o passo a passo? Esse, então, bora, vamos movimentar essa energia. Vamos lá. Por que precisamos de recursos extras para movimentar a energia? Porque a energia parada precisa de estímulo, precisa de intensidade e elementos que criem movimento. A radiestesia alquímica não trabalha só com pêndulo e gráfico. Cada recurso funciona como potencializador para agitar e reorganizar a energia. Alguns recursos exclusivos da radiestesia alquímica são gráficos exclusivos, símbolos que carregam significados energéticos, cores, arquétipos, cristais e elementos alquímicos. E aí tu fala assim para mim, mestre, mas na radiestesia clássica eu já utilizava cores e cristais, mas talvez não símbolos, não arquétipos, não elementos e também gráficos exclusivos tu nunca pensou em fazer. Você nunca pensou em montar um gráfico exclusivo. Eu sei que tem gente aqui que nunca nem pensou na possibilidade de desenhar um gráfico para alguém. Nós vamos aprender isso. Quanto mais precisa essa combinação, mais rápido o campo se movimenta. E é esse movimento que vai tirar a estagnação da vida da pessoa. A radiestesia alquímica, ela é uma técnica de movimentação vibracional. Ela não será somente diagnóstico, é um movimento, é um ritmo, é uma transmutação. Vai destravar as energias paradas, desbloquear os padrões limitantes,
desfazer os bloqueios, reorganizar os campos, criar um caminho vibracional novo, não mais do mesmo, chega de mais do mesmo. Talvez tu faça um tratamento de divórcio energético para a pessoa se separar de um vício. Ela até melhora. Dá-lhe 2 dias, a pessoa está no mesmo vício. Dá uma semana, a pessoa tem uma crise, está no mesmo vício. Então, nós precisamos criar um caminho vibracional novo. O terapeuta, ele constrói um circuito vibracional personalizado para cada pessoa. Ah, mestre, mas o que eu vou fazer da vida? Vai ter todo um passo a passo, um protocolo para que você inicie essa jornada, porque depois você vai personalizar do jeito que você quiser. O processo de transformação, ele começa com um blockade, ou seja, com aquilo que estava travando, a alquimia e depois a fluidez. Antes, energia parada, bloqueios e padrões limitantes, e depois, movimento, libertação e novos caminhos, tá? A diferença principal da radiestesia clássica com a alquímica é que uma consulta alquímica não começa com gráficos, mas sim com presença e sensibilidade. O terapeuta, numa consulta, ele vai observar a voz, a expressão, repetição de palavras, comportamento e emoção predominante. Olha só. Tu tá numa consulta comigo, aí eu começo. Não, porque é meu filho. Aí daqui a pouco essa pessoa, não, porque além do meu filho, tem meu marido, né? Meu marido aquilo, meu marido aquilo. Não, mas é porque tem minha irmã também. Minha irmã me atrapalha muito. É porque minha irmã. Não, porque tem minha mãe também. Minha mãe. E aí você começa a entender que ela quer achar problemas de todos os jeitos para se vitimizar. Você tá ali para escutar, você não tá para falar. Mas você tá para escutar. Então, na hora de montar o tratamento personalizado dessa pessoa, um dos tratamentos vai ser para eliminar a vitimização. Para acordar essa pessoa. Não somente ajustar e harmonizar a relação entre o pai e a mãe. Harmonizar e ajustar a relação entre o filho. Harmonizar e ajustar a relação entre o marido. Às vezes o marido não é o problema, o marido tá quieto. Às vezes a mãe, o pai, a irmã tá tudo quieto. O problema é a pessoa. Tá? Fez sentido para vocês? Radiestesia alquímica é ir além. Vocês já haviam pensado em um curso que pudesse entregar tudo isso para vocês? Sejam sinceros. Eu acho que eu estou unindo aqui um pouco de psicanálise, tá? E talvez o curso dê uma pendida para esse lado um pouquinho, porque eu estou sob influência do curso de psicanálise. É culpa do Romero isso, tá, gente? O Romero que me enfiou esse curso goela abaixo, hein? É culpa dele, né, Romero? Ai, Romero, tô querendo tanto ir no co-criador, Romero, vamos comigo? Ai, Deus do céu, hein? E aí eu tô sendo influenciado, então, pela psicanálise. E eu acredito que esse curso tá vindo num momento, assim, muito importante, muito ímpar da minha vida. Porque talvez, se eu tivesse gravado ele há 4 meses atrás, quando eu tinha falado com os monitores, talvez ele não teria tudo isso que eu tô trazendo de bagagem da psicanálise. Então, veio na hora certa. Eu também quero, já tenho ingresso. Não, eu compro isso aí agora, mas o problema é pensar em ir. Ai, pavor de sair de casa, gente. Eu amo ficar dentro da minha casa, eu, meu cachorro, as meninas, meu computador e meu iPad. Tá aqui, tô bem, tô tranquilo. Branco que não toma sol, né, de não sair de casa. Ai, Romero, hein, semana que vem já, dia 12, hein. Hoje eu pensei muito, talvez eu precise do co-criador, hein, mas para dar uma distraída na cabeça. Olha a crença limitante. É crença limitante, mas eu falei que eu não sou perfeito. Então, quarta, quinta e sexta tem aula meio-dia. Viu? Eu não consegui entrar no grupo da psicanálise. Você me lembra? Isa, coloca na minha agenda. Pega a minha agenda, por favor, ali. Coloca quarta, quinta e sexta, meio-dia tem aula de psicanálise. O Romero tá me avisando. Cuidado com a câmera. O Romero falou que vai lembrar. Mas as meninas vão colocar na agenda, pelo sim ou pelo não. E aí, o que acontece? Quando que vocês pensaram que a radiestesia poderia fazer tudo isso? Qual foi o dia que alguém prometeu um curso desse para vocês? Sejam sinceros aqui no chat para mim. Se vocês já fizeram um curso de radiestesia, com tudo que eu estou ensinando hoje que iria ensinar. Se existe algum curso, por favor, declarem aqui para mim qual é o professor. Que eu vou atrás de comprar o curso para entender. Porque eu analisei tudo que tinha no mercado. Está em falta esse tipo de informação. O que eu quero é que vocês sejam terapeutas de sucesso. E para ter sucesso tem que ter informação. Mestre, mas tu lançou 500 cursos, eu vou lançar mais 550.
Porque enquanto eu tiver conhecimento aqui dentro, estudar e trazer coisas novas para vocês, não serão apenas mais um curso. Serão evoluções para a vida de vocês. Porque a cada dia que passa, o mundo está piorando, vocês precisam se atualizar. Há 20 anos atrás, nós não tínhamos Covid. Hoje nós temos Covid e falecidos do Covid, que gera para nós um tratamento gigantesco. Porque as pessoas que... Eu tenho uma paciente que ela perdeu o pai, a mãe e o marido no Covid. Olha o trauma que essa pessoa levou. Numa semana ela perdeu o pai, passou um mês ela perdeu a mãe, passou mais alguns dias ela perdeu o marido de Covid. Caramba! Como que não tá emocional dessa pessoa? Ela pegou um ranço de gripe, ela tem medo de gripe. Qualquer coisa agora anda de máscara. Criou uma crença limitante na cabeça, porque ela presenciou algo negativo em sua vida. Vocês precisam se atualizar. Vamos lá. O interrogatório, perguntas simples, claras e humanas. Localização da dor, repetição do padrão e contexto do problema. Entender onde está a dor e como o padrão se repete. Por isso que nós vamos ter um interrogatório. E eu vou deixar a ficha para vocês prontinha para isso. O pêndulo de radiestesia, ele vai entrar bem depois. Não para adivinhar, mas para confirmar o que o campo já está, o que você já está percebendo no campo. O terapeuta não executa um protocolo automático, mas ele constrói o circuito vibracional personalizado. A importância da escuta profunda, olha só, sem escuta não existe radiestesia alquímica, não existe transmutação. Porque a escuta, ela traz segurança emocional, ela abre o campo para que o tratamento funcione, criando um ambiente seguro, onde a pessoa possa se vulnerabilizar e se curar. A condição necessária para a cura. Deixa ela ficar vulnerável ali, chorando com você um pouco. Talvez você vai ser o suporte para ela não se matar naquele dia, ou não fazer uma besteira, não matar alguém. De repente, quem sabe a tal da Elisa Matsunaga só não precisava de alguém para escutar ela, para não ter que ter matado o marido. Quem sabe a Suzane von Richthofen naquele dia, ela só não precisava de um abraço e dizer, olha, talvez o teu pai e tua mãe, talvez o teu namorado não faça isso. Talvez eles precisavam disso naquele dia. Vamos olhar para o ser humano como humano, caramba. Isso é essencial para a vida de qualquer pessoa. Quantas vezes todos nós aqui erramos? Não tem santo aqui na turma. Não tem santo. Em algum momento você errou feio. Em algum momento você xingou alguém que não merecia aquele grito, aquele xingo, aquele surto. Em algum momento você errou com alguém. Mas e será que se você tivesse alguém antes para poder ter te orientado, será que você não teria agido de outra forma? Então, a escuta ela é muito importante. A entrega permite que o cliente se envolva nesses 21 dias de protocolo. Ele se dedica porque ele sabe que daqui 7 dias você vai perguntar o que está acontecendo. Tá? O processo de transformação vibracional, ele vai ser muito elevado quando você escuta. E é essencial para o protocolo, e se torna um diferencial. Muitos alunos perguntam assim para mim, mestre, o que eu posso acrescentar nos meus tratamentos para cobrar mais caro? Escuta o teu cliente. Tu já vai estar, nossa, ganhando muito por isso. Confiança é fundamental. A entrega é essencial para o protocolo. A confiança é fundamental para que o terapeuta consiga propor o tratamento certo, baseado na compreensão profunda do cliente, que é a base para a terapia eficaz. A escuta profunda é o pilar fundamental da radiestesia alquímica. E aí, aqui eu deixo vocês apenas com uma informação. A radiestesia alquímica, ela se trata de um protocolo de 21 dias. E a cada 7 dias nós vamos escutar esse cliente. A cada 7 dias nós vamos marcar a consulta dele ali. Mestre, mas 21... Você vai cobrar por isso, você tem a solução. Criatura divina, escuta aqui. Você tem a solução para o problema daquela pessoa. Tu vai vender 3 consultas. A pessoa já vai te pagar. São 21 dias. E quando você for explicar, no final do curso eu vou ter toda uma técnica de vendas para esse protocolo. Vou ensinar vocês a venderem. Nós vamos simular vendas entre nós. Esse curso vai ser um curso muito interativo. Eu vou abrir a câmera e vou falar, Denir, simula um protocolo de vendas para Cris. Cris, simula um protocolo seu de vendas para Lisandra. Vende o teu trabalho para Carla. E assim vai. Eu quero colocar vocês aqui, porque aqui vocês estão comigo, eu vou poder falar, utiliza essa estratégia, utiliza esse gatilho, olha, faça assim, faça assado. Esse curso vai ser incrível porque nós teremos muita interação. Práticas. Fora isso,
Eu quero que vocês entendam, vocês vão receber por essa consulta. E o cliente vai comprar sim. Porque, poxa, imagina você chegar para a pessoa e falar, olha, durante 21 dias eu vou segurar a tua mão. A cada 7 dias eu vou te escutar. A cada 7 dias nós vamos analisar onde o erro pode estar. Mestre, mas eu não sei falar. Você não precisa falar, você só precisa escutar. Ah, mas qual que é a tua opinião? Você, como ser humano, baseado em todas as minhas lives e aulas, vocês têm muito vocabulário terapêutico, né? Muito. Porque eu ensinei muita coisa para vocês. Você não precisa entender como a mente humana funciona. Você precisa ser um ser humano de escutar um amigo, um colega. Você precisa escutar o teu próximo. E você precisa amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque talvez, em algum momento, aquele próximo, ele pode ser um enfermeiro cuidando de você numa ala de hospital. O dom de escutar é um dom, a escuta é um dom. Não é para poucos. Porque tem muitas pessoas que já quer, escuta, fica com raiva e já quer dar opinião. Apenas escutar. Perfeito. Olha, a partir disso tudo que você me contou hoje, eu vou elaborar o teu tratamento. E eu tô aqui para o que você precisar. Olha que coisa linda, que gostoso. Teu cliente, ele não vai te indicar. Ele vai gritar para os 4 mundos que você, os 4 cantos do mundo vai escutar que você é um deus na vida dele, uma deusa na vida dele. Teu paciente, ele vai te amar, ele vai te idolatrar. Porque você escutou, você acolheu. Ah lá, eu já faço muito isso com as amigas. E não cobra por isso, né? Fica de graça às vezes, né? Então agora eu vou ensinar vocês a ganharem para isso. Amados, essa foi a nossa aula. Deu 1h40 de aula, Isabela. Puta que pariu. Ó, Gustave Jung, é assim que se pronuncia, já dizia: ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Ai, que coisa linda. Nossa, Cris, agora. Manda essa frase para mim, Cris. Nossa, isso aí é um slogan, hein? Ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Bom, nós estamos aqui com quase 30 pessoas aqui em aula. O que vocês acharam dessa aula? Uau! Imaginem as próximas. Se você não entrou para o curso da radiestesia alquímica, chama os monitores, chama a Isabela. Mestre, eu não tenho grana, eu tô com o cartão. Vai lá, chama a Isabela, que a Isabela dá jeito. A Isabela fica que nem louca o dia atrás de mim, os meninos não deixam louco. Eu falo, ajuda esses alunos aí, vê o que dá para fazer. De quanto tempo será a duração das aulas? Não sei. Não faço ideia, Lorete. Porque hoje a programação era para 1 hora, eu já estou 40 minutos a mais. O que tu acha que vai ser desse curso, Lorete? O que eu sei é que eu vou entregar o meu melhor. E além daquilo que eu prometi. Isso é fato. Olha lá, Romero, Lisandra, Cris, Rosana, Isabela, Ávila, Eduarda, estão todos à disposição de vocês, tá? Quem ainda não conseguiu comprar o Radiestesia Alquímica, chama eles. Cura Quântica começa quando? Olha só, o Cura Quântica ele vai começar dia 21 de dezembro agora, tá? E serão aí 7 aulas. Isa, precisa marcar para eles a última aula do Cura Quântica 1, porque acho que já deu tempo de todo mundo escutar as aulas e ler o e-book. Roberto Lima, quero ser famoso no meu estado. É só entregar resultado, querido. Se entregou resultado, já era. Vem a fama. Ó, quem quiser radiestesia alquímica, Isa, dá um oi aí no... Chama a Isabela. Cura Quântica vai começar dia 21. Deixa eu voltar aqui, Carla, me perdoa, meu amor. A Cura Quântica nível 2 vai começar dia 21 agora, vai pegar o feriado de Natal, mas a gente vai dar uma puladinha, porque vocês vão ter que absorver. Cura Quântica nível 2 vai tratar o espiritual do ser humano, né? É o nível céu, é o nível que é entregue à fraternidade branca. Vocês vão pirar? Vocês vão pirar? Oh, puta que eu pariu, vão entrar, cura quântica e radiestesia alquímica. Vocês vão sair voando em vassouras.
O puta que eu pariu aqui, gente, não é no contexto palavrão, tá? Porque para você ele pode portar um palavrão, para mim não. Hoje, quando eu fui lá e desfiz a minha crença negativa, eu gritava, puta que eu pariu! Tem outro significado. Para mim, não tem significado de palavrão para mim. Não tem. Ah, mas puta que pariu é um palavrão. Tá, para mim não importa essa frequência, não tá no meu radar. Para mim, eu grito puta que eu pariu quando eu faço um bingo de milhões. Se eu gritar puta que eu pariu é porque eu ganhei alguma coisa que eu não esperava. Fez sentido? Elaine Orives, puta que eu pariu, mas eu já falava antes que ela. Falo muito palavrão, gente. Vocês não. Nossa, escapa às vezes, porque eu sou assim, eu sou explosivo, eu sou isso. Eu não vou ficar mudando, né? Lorete, vassoura eu já tenho. Minha bruxa já está doidinha aqui. Eu já estou escolhendo minha roupa de bruxo. Ó o Romero falando aqui. Ah, lembrando, quem comprar o radiestesia alquímica vai ganhar a formação em radiestesia radiônica clássica. São 2 cursos pelo preço de uma parcela de um, porque R$297 não tem nem como perder, né? Vocês assistiram, aproveitando o gancho, depois eu corto, vocês assistiram o Mandala do Dinheiro Inesperado? Incrível, né? Vão aplicar em vocês para o dinheiro aparecer do dia para a noite aí do Neida para vocês comprarem radiestesia alquímica. Um beijo no coração de vocês. Amanhã vai sair todo o cronograma do curso e o grupo, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Nós nos vemos agora na